A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, meus irmãos. Beleza, sentar. Que Deus em Cristo nos ajude, nos dê graça neste momento para meditarmos na sua palavra e que pela mesma nós possamos ser fortalecidos na fé, edificados e aperfeiçoados, e o nome do Senhor cada vez mais glorificado no meio da sua igreja. Amém? Meus irmãos, diga assim bem forte: os aspectos fundamentais da fé. Pronto, é este assunto que nós vamos tratar hoje. De novo, vamos lá: os aspectos fundamentais da fé. O autor aos Hebreus, ele começa aqui falando a respeito deste assunto. Aqui nesta versão, que é a versão que eu tenho aqui, que é a Almeida Revista Corrigida, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber o que esperamos e a prova da existência daquilo que não vemos. Esta é a tradução, é a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Ela diz desta forma: diz que a fé é a certeza de que vamos receber o que estamos esperando e a prova da existência daquilo que nós não vemos, certo? Obviamente, os irmãos aí, aqueles que têm a tradução nova, Almeida Revista e atualizada, também diferem um pouquinho desta aqui, mas o sentido é o mesmo. Porém, eu achei interessante a maneira como a Nova Tradução na linguagem de hoje aplica, traduz este versículo. Eu vou repetir para que a gente memorize. Lá na Nova Tradução na linguagem de hoje diz que a fé, vamos lá, repita comigo, diga assim: a fé é a certeza de que nós vamos receber o que estamos esperando. Interessante como é que eles traduzem desta maneira, dizendo que a fé, ela me dá certeza, ela me dá a garantia, é a certeza e a garantia de que nós vamos receber o que nós estamos esperando. Aí diz mais ainda, diz assim, repita comigo: é a prova da existência daquilo que não pode ser visto. Exatamente. Então eu achei interessante a maneira como este versículo foi traduzido, porque de uma forma bem essencial, dentro aqui da essência, é exatamente isto que a fé é para as nossas vidas, certo? É a certeza de que nós iremos receber o que nós estamos esperando, e também é a prova da existência daquilo que não pode ser visto,
daquilo que não é visto, certo? Então vamos lá, nós iremos falar nesta noite aqui sobre os fundamentos, os aspectos do fundamento da fé. Agora, antes de entrarmos aqui na reflexão, eu quero chamar a nossa atenção para aquilo que o autor fala a respeito da fé. E ele apresenta 2 pontos aqui, no versículo 4, 5 e 6, que são imprescindíveis e que nós precisamos tomar uma real compreensão para entendermos o valor e a importância da fé para as nossas vidas, certo? O que é que o autor propõe aqui? Nós entendemos que os leitores desta carta, os crentes hebreus que estavam recebendo a orientação dada por Deus através deste escritor, qual não conhecemos bem quem é, aqueles crentes estavam vivendo momentos difíceis, de perseguição, de luta, e a proposta do autor era mostrar a essência e a veracidade do sacrifício de Cristo, mostrar que o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício arônico do Antigo Testamento, e também fortalecer e dar ânimo para este povo que estava sendo perseguido. E para isto, aqui no capítulo 11, a partir daqui, ele começa tomando exemplos do Antigo Testamento de homens e mulheres de fé que, por conta da sua fé, alcançaram aquilo que estavam esperando e tiveram prova da existência daquilo que eles não poderiam ver. Lá no capítulo 12, o autor diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele toma estes homens do Antigo Testamento, homens de fé, mostrando que eles eram sujeitos às mesmas falhas e erros e fraquezas, mas que pela fé eles alcançaram, receberam o que estavam aguardando e tiveram prova da existência daquilo que eles não estavam vendo. E aí ele conclui dizendo assim: nós temos inúmeros exemplos, nós temos uma nuvem de testemunhos, de exemplo lá do Antigo Testamento, de homens e mulheres de fé. E o que eu quero chamar a nossa atenção nesta noite é, a partir aqui do versículo 4, acompanhe comigo, em que ele diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Observe, meus amados e queridos irmãos, que lá no Antigo Testamento, quando Caim e Abel propuseram-se oferecer sacrifício a Deus, eles o fizeram daquilo que era melhor que eles tinham. Abel tomou ali das primícias da terra, do seu trabalho, das suas criações, e levou diante de Deus. Caim, da mesma forma, tomou das primícias da terra, conduzindo diante de Deus, entregando como oferta ao Senhor. Mas nós sabemos bem pelo texto sagrado de Gênesis, e o texto diz que Deus agradou-se da oferta de Abel, mas não teve a mesma reação para com a oferta de Caim, e aí desencadeou toda aquela série de problemas que nós bem conhecemos. Porém, quando nós olhamos para o texto sagrado do Antigo Testamento, às vezes queremos questionar, nos perguntar, não questionar Deus, não é isso, é nos questionar e nos perguntar: mas o que foi que tornou a oferta de Abel diferente? Mas o que foi que fez da oferta de Abel uma oferta especial? O que foi que
achou mais interessante do que na oferta de Caim. E quando nós lemos o texto sagrado 11, versículo 4, o autor diz que pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício, maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho diante de Deus. Aqui nós observamos que dentre os muitos aspectos, os muitos critérios para se levar a oferta diante do altar, um deles era especial, que era a fé. Quem se aproxima do altar, quem se aproximava do altar de Deus no Antigo Testamento, conduzindo a sua oferta, conduzindo os seus holocaustos, conduzindo as suas libações, antes de tudo, ele o fazia pela fé em Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Por isso, meus amados e queridos, nós entendemos que a fé, ela é imprescindível, fundamental durante a nossa adoração ao Senhor. Aleluia. Quem adora a Deus precisa adorar com fé. Quem traz a oferta diante do altar precisa fazê-lo com fé. Quem vem para o altar de Deus, quem vem para o santuário do Senhor, quem vem para o sacrifício, precisa o fazer com fé no coração, porque a fé fez toda a diferença entre as ofertas de Caim. Eu entendo que para eu ofertar, para eu agradar a Deus, para eu louvar ao Senhor, para eu entregar meu sacrifício a Deus, antes de tudo eu tenho que ter fé. Nós podemos inferir deste texto que foi o que fez diferença na oferta de Caim e Abel: fé. Ambos entregaram o que era melhor, das primícias. Mas o texto sagrado diz que Abel, pela fé, ofereceu maior sacrifício do que Caim. A outra questão que nós precisamos entender aqui também, o versículo 5 diz da seguinte maneira: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação. Vamos ler esse texto juntos aí, vamos lá. O finalzinho do versículo 5 diz assim, ó: antes da sua transladação, vírgula, não é isso? Como é que está dizendo aí o final do versículo? Leia aí. Alcançou testemunho. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara. A fé de Enoque agradou a Deus. Sim ou não, meus irmãos? Sim. A fé que Enoque tinha agradou a Deus. Aí no versículo 6 ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O versículo 5 diz que Enoque demonstrou fé, tinha fé para com Deus, e isso tornou a Enoque agradável diante de Deus. Meus irmãos, sem fé eu não posso agradar a Deus. Se não houver fé em Deus, eu não tenho como agradar, me tornar agradável. Se eu não possuir fé em Deus, eu não tenho como ser agradável a Deus. Enoque, o texto sagrado diz que Deus, olha, tomou Enoque para si. Por quê? Porque achou fé em Enoque, e isto tornou Enoque agradável diante de Deus. A nossa fé tem que ser agradável diante de Deus. Amém? Eram esses dois pontos que nós precisávamos aqui discorrer para entrarmos agora na nossa reflexão propriamente dita. Primeiro ponto: fé para ofertar sacrifício, para nos sacrificar diante de Deus, e fé para nos tornar agradáveis
fé natural. Pronto, esse é o primeiro aspecto fundamental da fé. Qual é? A fé natural. Este aspecto é o mais simples e mais comum dos aspectos da fé. Fé natural.